Ainda não deu que tá gravando. Ah, foi, agora foi. Bom, pessoal, bom dia oficialmente. Imagino que vocês estejam vendo a apresentação da aula aí, né? Tudo ok? Beleza. Bom, hoje a gente vai começar a revista que a gente falou que a gente ia trabalhar, né, agora no começo do ano, para viver bem. Uma viagem para a história da redenção. E aí, nessa revista, a gente vai estar estudando um conjunto de livros do Antigo Testamento chamados de livros poéticos. Então, só para fazer uma revisão daquilo que vocês aprenderam no departamento infantil, o Antigo Testamento ele é dividido em 5 grupos de livros, que são o Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. E aí, uma forma que eu gravei, assim, de sempre lembrar quantos livros tem de cada um, é que ou é 5 ou é 12. Eita, tá. O O do Deuteronômio ficou para fora aqui, agora que eu vi. Mas são 5 livros no Pentateuco, 12 livros históricos, 5 poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. E os poéticos, né, como eu comentei, são objeto de estudo dessa nossa revista. E por que livros poéticos, ou em algumas divisões, né, vai ficar conhecido como livros de sabedoria? São livros que são escritos de uma forma diferente do que a Bíblia. Na maior parte, eles são escritos de uma forma poética, com uma maior presença de linguagem figurada, metáforas, estruturas rítmicas, rimas, repetições, aliterações, assonâncias, todas essas coisas assim que configuram mais um texto poético do que um texto em prosa mesmo, né? Não que não exista prosa. Os livros dos Salmos é totalmente poético. O livro de Jó tem alguns textos escritos em prosa, Eclesiastes em prosa, mas no contexto geral, a gente pode dizer também que eles são livros de sabedoria porque eles abordam a questão da sabedoria. E aí, né, se a gente for olhar no dicionário, sabedoria, algumas definições que a gente encontra. Grande instrução, acúmulo de conhecimentos, ciência, justo conhecimento das verdades, discernimento. Então, aparentemente, sabedoria é você conhecer várias coisas e saber escolher, né, discernir entre algumas opções de acordo com esse conhecimento. Vamos dizer assim, né, um conhecimento aplicado, se a gente pode falar dessa forma. Mas na Bíblia, o que configura a sabedoria, né, e o que a gente vai ver ao longo dos livros poéticos, é que a sabedoria é a arte ou habilidade de saber colocar em prática a ética bíblica. A ética, né, os princípios bíblicos, os princípios que regem a nossa vida. Então, sabedoria é saber aplicar a Bíblia, basicamente, na nossa vida. E aí, né, se a gente já, como nessas 5 primeiras lições dessa revista, a gente vai estudar o livro de Jó, um versículo de Jó, né, que a gente pode pegar para poder entender isso, é Jó 28 e 28, para a gente ver Jó dizendo: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Então, o temor do Senhor faz parte da ética bíblica, faz parte daquilo que a gente tem que fazer, né, segundo a Bíblia, que é temer a Deus, é honrar Ele, respeitar Ele. Então, através desta prática, a gente vai poder adquirir a sabedoria, vai ter entendimento, a verdadeira sabedoria. Mas, então, a gente começou dando um panorama geral aqui, né, sobre os livros poéticos, no geral, o que eles são, o porquê deles existirem e tudo mais, né? Eles são muito ricos e trazem muitos ensinamentos para a gente. Mas se a gente for pegar Jó, e aí agora é uma pergunta para vocês: onde vocês iriam encaixar Jó na linha do tempo do Antigo Testamento? E tem uma noção aí, algumas pessoas para vocês mencionarem, talvez. E aí agora, digam vocês, onde você colocaria a história de Jó?
Estou esperando uma resposta. Sem pressão. Se quiser fazer um chute também, vocês acham que Jó viveu mais ou menos na época de Jesus, assim? Pode chutar sem medo de errar, gente. Pode Errar chutar, gente. faz parte da vida. Onde vocês acham que Jó se encaixaria na linha do tempo do Antigo Testamento? Ó, eu já falei que é do Antigo Testamento, então perto de Jesus ele não tá. Já dei uma dica. A gente pode falar também? Pode falar. As pessoas não estão querendo colaborar comigo, você pode colaborar, cara. O Vini falou, depois de Samuel. Depois de Samuel, é uma hipótese. Vamos lá, eu quero ouvir mais opiniões. Vinícius apostou que ele está ali pouco depois de Samuel. O Júlio chegou. Bom dia, Júlio. Bom dia, Júlio. A gente está falando onde que está o livro de Jó, nessa linha do tempo aí. Não é uma linha do tempo, né? Nessa coisa. É uma linha sucessória aí. Ficou meio estranho isso, tipo, altos e baixos, porque aquilo tá... É só para ocupar mais espaço na tela, porque eu não queria fazer retinho. É uma linha não convencional. Porque se você pegar uma linha e jogar no chão, ela não vai ficar retinha, ela vai ficar assim, mais ou menos. Mas vamos lá. Tá, Júlio? A Bia no tempo é curvo. Espaço-tempo é uma superfície não plana. Bom, vamos lá, gente. Jó, ele se encaixaria, muito provavelmente, aqui, nesta região, bem no comecinho da Bíblia. Entre Noé, quer dizer, depois de Noé, né? Abraão, Isaac. Por que a gente pode afirmar isso? Jó tinha as suas riquezas, e a gente já pode ler, né? Jó, capítulo 1, de 1 até 8. E a gente vai poder explicar melhor o porquê dele se encaixar lá entre os patriarcas, lá no começo da Bíblia. Vinícius, você pode ler para a gente Jó 1, de 1 a 8? Posso. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade. Só até 8. Tá. Valeu, Vinícius. Então vamos lá, voltando ao que a gente estava falando, só para ter base no texto também, né? Motivos pelos quais a gente pode afirmar que Jó viveu no tempo dos patriarcas ali, de Abraão, Isaac e Jacó, provavelmente. A riqueza dele era medida em rebanhos, não era medida em dinheiro. Então a gente vê aqui no comecinho, né, que vai falar que ele era um homem muito rico na sua terra.
tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Então, a riqueza dele era medida em cabeças de gado, vamos chamar assim, né? Não em dinheiro mesmo. Ele era o sacerdote da sua família. A gente vê que ele sacrificava a Deus para caso os filhos dele tivessem pecado. E isso não poderia acontecer depois de Moisés, porque Deus instruía Moisés, né, que a família da tribo de Levi seriam aqueles que seriam sacerdotes e só eles poderiam sacrificar a Deus. Então, definitivamente, Jó não foi depois de Moisés. E aí também, né, não existe nenhuma menção à lei de Moisés, como a gente vê, tem o Salmo 119, que é um salmo completo para poder falar da lei, né, e tudo mais. Então, assim, aqui a gente vê um tempo que seria antes disso, antes dessa instrução. Ele também, se a gente for ver no final do livro de Jó, ele viveu bastante, mais ou menos também o tanto de idade que se vivia na época, ele viveu 140 anos aqui, né? Que vivia na época de Abraão, ali, na época dos patriarcas também. A longevidade depois deu uma diminuída. Então, esses são os motivos pelos quais a gente pode entender que Jó estava antes de Moisés, no período dos patriarcas. E por que isso é relevante? Porque é muito interessante a gente perceber que desde o começo, lá no comecinho mesmo da humanidade, as pessoas já se questionavam a respeito do sofrimento. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, alguma pessoa falando da paciência de Jó, queria ser paciente igual a Jó, ou algo do tipo assim. A gente vai dar uma desconstruída nessas afirmações também, mais para frente. Mas, basicamente, a gente ouve Jó conhecendo a história do seu sofrimento. E a questão que esse livro vai levantar, né, quem viu o vídeo que eu mandei lá no grupo ouviu falar disso também, a grande pergunta do livro de Jó é: qual é o motivo do sofrimento? Por que talvez Deus permite que os justos, as pessoas que fazem aquilo que é correto, sofram, né? Então, essa é uma das perguntas do livro de Jó, e é interessante a gente perceber que desde o começo da humanidade as pessoas perguntavam isso, não é algo novo, né? Mas agora, se a gente for olhar mais para frente, o finalzinho do trecho que o Vinícius deu para a gente vê, né, que Satanás estava ali, ele chegou para Deus e falou: vou ler aqui para poder não falar besteira. Ele falou, Deus perguntou para Satanás: de onde você vem? Ele respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então Deus perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E aí, né, até se a gente for ler esses outros dois textos aí, a gente vai ver que mais para frente também ele foi colocado como alguém justo, como alguém reto, íntegro e tudo mais. Então, eu vou pedir para a Bia ler Tiago 5:11 e para a Luísa ler Ezequiel 14 e 20. Não é 14 a 20, não. São só esses dois versículos, o versículo 14 e o versículo 20. Pode ser? Começa por quem? Pode ler, Bia. Deixa eu só aqui. Tá. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Valeu. Luísa? Você pode Qual ler que é pra pra gente? ler mesmo? Ah, tá. Calma aí. Ezequiel 14 e 20.
Posso sim. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida dele. Eu, Senhor Deus, falei. Agora o 20. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. Tem na NVT que fala somente eles seriam salvos por sua justiça, né? Então, justiça, honestidade. A gente vê elogios, né? Vê descrições positivas a respeito de Jó. E aí agora umas perguntas para a gente, né? Quem aí já recebeu um elogio? Espero que todo mundo, né? Espero que todo mundo tenha recebido um elogio. Qual que é normalmente a sua reação quando você recebe um elogio? Bia, como você se sentiu quando a Carol elogiou o seu cabelo cortado? Eu gostei. Eu fico meio constrangida sem reagir direito com elogios, mas eu gostei. Pode falar, Carol. Eu acho que é bom receber elogio, a gente se sente motivado, eu acho. Eu tô no time da Bia, eu fico meio sem graça. Quando eu recebo elogio, eu fico... Não, eu também. Na hora de responder, tipo, você fica assim, mas depois você pensa, nossa, que legal, né? Às vezes eu fico meio assim, a pessoa fala que roupa legal, e eu, foi R$5. Ai, comprei no brechó. Não, é isso. É que você se encontra com a pessoa no supermercado, você agradece, tipo, obrigado. Aí você também, você responde tudo sem graça, assim. Nossa, que legal essa roupa. Você também. A gente fica meio sem graça, né? Qual o melhor elogio que você recebeu? Quem pode se lembrar? Eu vou começar porque eu lembro. O melhor elogio que eu recebi foi quando eu estava lá em Ponta Grossa, ajudando no restaurante do meu sogro, né? Aí eu tava lá meio que de garçom, assim, servindo. Aí um cara falou, ô meu nobre, vê lá um refrigerante pra mim. E quando ele falou meu nobre, eu me senti a melhor pessoa do mundo, assim, eu me senti o melhor garçom da vida. Então, para mim, o melhor elogio foi ter sido chamado de meu nobre, enquanto eu estava servindo a pessoa, assim. Sabe quando você chega no restaurante, assim, você fala, ô campeão, ô guerreiro. Aí eu me senti essa pessoa, eu fiquei lisonjeado. Luísa, qual o melhor elogio que você recebeu? Ai, eu nem sei. Você ia falar, Carol? Não, eu ia falar para eles falarem. Falem aí, pessoal, qual é o melhor elogio que vocês já receberam? Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Então, eu também não vou acabar lembrando de um elogio específico, mas eu tenho que admitir que quando alguém me chama de campeão, de guerreiro, de herói, eu também fico bastante feliz. É muito divertido, é muito bom. Você se sente, sei lá, você tá num filme de ação, assim, não sei, é difícil de explicar. Eles não entenderiam, né, Júlia? Eu não entendo, gente. Eu acho que isso é coisa de menino, aquela. Mas vamos lá. Agora essa última pergunta ela é relevante, né? Esse elogio que você recebeu e quem não conseguiu pensar no elogio, no melhor elogio, pense em algum elogio que você recebeu. Esse elogio teve algo a ver com o que Deus fez na sua vida? E aí, basicamente, né, o que seria isso? Tipo, uma pessoa te elogiou porque você estava ali ajudando alguém, te elogiou porque você, sei lá, se juntou com seus amigos para poder comprar uma marmita para alguém que estava pedindo na rua. Não sei qual a situação, mas pense aquilo que talvez você fez
pensando em Deus e você recebeu um elogio por conta disso. Por que isso é relevante? Porque Deus, Ele quer que a gente ande em retidão. Ele quer que a gente tenha uma vida reta, uma vida correta, na verdade. E quando a gente olha, por exemplo, de Jó e a vida de Jó, a gente vê que o próprio Deus fez um elogio a respeito dele. Se a gente voltar e reler o versículo 8, né? Deus fala, não há ninguém na terra como ele. Ele é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Olha que honra é receber esse elogio de Deus. Você sabe, tipo, a pessoa que você não pode duvidar de nada que ele está falando, que é o próprio Deus falando bem de você. Como isso deveria alegrar o nosso coração, né? E aí, como a gente falou aqui, a Carol falou que a gente se sente bem quando a gente recebe elogio. É verdade. Às vezes, na hora, a gente fica meio sem graça, fica constrangido, mas depois a gente fica feliz por ter recebido esse elogio, porque é algo bom, é algo que alegra o nosso coração saber que a gente tem sido notado por ter agido de uma forma boa, ou por estar, sei lá, vestido bem, não sei. Mas é bom a gente receber elogio, não que a gente deva buscar os elogios e, sei lá, faça boas coisas só querendo esses elogios, isso também é um erro, mas tudo isso tem que ser uma consequência de um coração que busca a Deus. E é esse o motivo dessa última pergunta, né? Se a gente for parar para pensar e a gente olhar até na Bíblia, tudo aquilo de bom que a gente não faz por nós mesmos. A gente faz porque Deus permite, porque o Espírito Santo faz através de nós. Então, é interessante a gente olhar para a história de Jó e ver que ele era uma luz, ele estava ali iluminando a geração dele, o povo dele, né? Ele era uma luz tão forte, digamos assim, que o próprio Satanás veio questionar o que estava acontecendo. Ele falou, Deus, ele só é assim, ele só te obedece? A gente não leu aqui, né? Mas mais para frente a gente vai estudar, mas só a título de contextualização, Satanás chega a dizer que ele só era assim porque Deus tinha feito ele rico, porque Deus cuidava dele, porque Deus sustentava a vida dele e tudo mais. Então, Satanás, ele vem para poder acusar. Satanás, né, é uma palavra hebraica que significa acusador. Então, ele veio acusar Jó diante de Deus, falando que ele só servia a Deus porque estava tudo indo bem na vida dele. Então, a gente se depara com essa questão aqui na história de Jó. Se a gente for olhar o elogio que Deus faz, ele fala que Deus fala que Jó é íntegro. Íntegro, mais uma vez, né, correndo para o dicionário, é um adjetivo que significa inteiro, completo, irrepreensível na sua conduta, honesto, incorruptível. Então, olha que peso essa palavra tem, né? Íntegro vem de inteiro mesmo, a raiz da palavra. E aí, então, a gente vê aqui Deus e Jó, num relacionamento que era bom, que era positivo. Jó tinha ali a sua obediência, a sua submissão a Deus, e esse relacionamento entre eles tinha harmonia, enquanto Satanás, que é inimigo de Deus, vem acusar Jó. A gente vê esse desbalanço aí, né? A gente vê esses acontecimentos na história. E como há esse contraste, né? Se a gente for pegar Satanás, que ele só deseja o mal, está focado no mal, só sabe falar mal dos outros, e Jó, que era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E não dá nem para... Não precisa nem falar, né, que Deus também é inimigo de Satanás. Então, a gente vê como também, né, se a gente for tentar aplicar isso de alguma forma nos nossos dias de hoje, a gente tem que buscar um relacionamento próximo, íntimo com Deus, tendo em mente também que Satanás não vai se agradar disso, ele vai nos tentar, ele vai nos acusar, ele vai querer com que a gente, de alguma forma, negue a Deus, negue a nossa fé nele. Mas, então, seguindo adiante, né, pode
a gente espera de um adolescente que seja íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Quais as características de um adolescente íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Sem usar essas palavras. Descrevam situações aí que um adolescente que teme a Deus participaria ou faria. Nenhuma ideia? O que vocês têm feito na vida de vocês? Pode falar, Carol. Eu acho que principalmente buscar a Deus, né? Ler a Bíblia, orar, buscar o Senhor. Buscar ter um relacionamento com o Senhor. Uhum. Vocês conseguem dar exemplos de atitudes que uma pessoa reta teria, uma pessoa íntegra? Assim, eu tenho aqui uma situação bem boba que acabou acontecendo comigo. E mesmo que a princípio pode acabar parecendo bem bobo, para mim foi uma coisa muito importante. Eu tava lá em São Paulo, eu tinha 11 anos, tava fazendo uns bagulho lá. Meio que tipo uma semana com outras crianças também. Aí tava na moda dos fidget spinner, sabe? Aquele negocinho de ficar rodando. Uhum. Então, aí na época eu não tinha nenhum, eu queria muito ter. E o menino tinha um que era um fidget spinner, mas não era qualquer coisinha que rodava, era um negócio que rodava do Pokémon, mano. Era o mais da hora que tinha. Aí ele acabou deixando cair e perdeu. Aí no meio da criançada, obviamente, não tava conseguindo achar. Aí eu vi e tava debaixo de uma mesa, tá ligado? Aí, na hora eu pensei, putz, mano, mesmo eu querendo muito ficar com isso, não é certo isso fazer. Eu tô ligado qual é o dono desse boneco, eu vou procurar. Aí na hora apareceu o cara todo tristonho, chorando. Aí eu falei, opa, meu brother, tá aqui. Aí, mano, vocês não sabem quão gratificante é ver o sorriso na cara dele, velho. Com certeza foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Muito bom mesmo. A gente fazer aquilo que é correto. Isso faz parte também. Você não foi pela aquelas falas de criança, né? Achado não é roubado. Né? Você não ouviu isso. Quem perdeu foi relaxado. Ainda tem essa. Tem. Alguém mais quer falar alguma atitude ou contar uma experiência igual o Júlio? Muito bom, Júlio. Bom, vamos. Enquanto vocês lembram aí, eu quero que todo mundo fale, tá bom? Ninguém vai escapar, não. Mas enquanto vocês vão pensando, vamos olhar de novo para a vida de Jó. Vocês, agora uma pergunta bem mais fácil. Vocês conhecem alguém rico? Fala o nome de alguém rico aí. Rico de dinheiro? Oi? Rico de dinheiro? Conhecer, tipo, pessoalmente? Não, você conhece alguma pessoa rica? Fala o nome de uma pessoa rica. Não sei. Aqui agora de cabeça, o Bill Gates. Bill Gates. Gente, seu conhecimento geral tá muito fraco de vocês, viu? Família Kardashian. Família Kardashian.
né, que você perguntou, você conhece? Eu achei que era tipo assim, você conhece Você já ouviu falar na pessoa rica? Ah, já. Todo mundo já ouviu falar de pessoas ricas. E o Bill Gates, a família Kardashian, tem o Elon Musk, tem o Jeff Bezos, tinha, né, o Ike Batista aqui no Brasil, que agora não está mais rico direito, mas tá ainda. Tem os irmãos Neto, que tem muito dinheiro, Whindersson Nunes. Pessoas ricas a gente ouve falar sempre. Mas, infelizmente, normalmente, né, quando a gente ouve falar na pessoa que tem muito dinheiro, a gente não costuma ouvir coisas muito boas. A gente sabe de histórias de pessoas que têm muito dinheiro, que são orgulhosas, que só pensam nelas mesmas, que são corruptas, igual o caso do Ike Batista, que tinha muito dinheiro, mas era corrupto. E na história de Jó, a gente vê uma pessoa diferente nesse sentido já. Ele podia ter muito dinheiro, ele era rico, tinha muitas posses, ele era influente na terra dele. Mas nem por isso ele deixou que o dinheiro tornasse ele orgulhoso. Nem por isso ele se influenciou por causa desse dinheiro que ele tinha. Então, o seu temor a Deus prevalecia a esse possível orgulho que poderia surgir no seu coração. Então, que atitude um adolescente que é íntegro, reto, temente a Deus pode ter? É não ter orgulho, mas ser humilde. Jó, ele não era influenciado pela riqueza, né? O dinheiro que ele tinha em mãos, ele não utilizava para poder, sei lá, influenciar, comprar pessoas. A gente vê casos e mais casos, dia após dia, né? Falando de corrupção, de propina, de pessoas influenciando outras pessoas. Então, isso não é algo bom, não é algo de uma pessoa, não são atitudes de pessoas verdadeiras, é hipocrisia. Quando você fala uma coisa na frente das pessoas, você fala que você é um rico, você fala que você é uma pessoa que é bondosa, que faz caridade, que dá uma parte do seu dinheiro para ajudar as pessoas, enquanto que por trás dos panos você está ali escondido, falsificando, está fazendo lavagem de dinheiro, está sonegando imposto, está fazendo tudo aquilo que é errado. Então, isso é hipocrisia. E Jó não agia dessa forma. Ele agia de uma forma, como a Bíblia fala, né? Ele era íntegro, ele era reto. E essa integridade, essa retidão, também implicam nessas características nas nossas vidas. Ele se desviava do mal. Ele não chegava nem perto. Se vocês lembrarem da história de José, quando ele estava lá na casa de Potifar, e a esposa de Potifar queria dormir com ele, aí, quando surgiu a oportunidade, o que ele tentou fazer? Ele ficou tentando explicar para ela, falando, mas eu não posso, não, mas eu não posso ficar aqui. Não, na primeira oportunidade que ele teve, ele saiu correndo. Mesmo que ele deixou a capa dele para trás, e isso acabou trazendo consequências ruins. Mas naquele momento ele decidiu fazer o que era certo. Ele se desviou do mal. E às vezes, para a gente se desviar do mal, a gente vai ter que sair correndo mesmo, fugir de perto. Se fizerem alguma oferta para você, se alguém falar tipo, bebe aqui, ou use isso daqui, não vai fazer nada, seus pais não estão sabendo, sai correndo, não chega nem perto. Recusa aquilo, fala que você não concorda, e se futuramente eles vierem a perguntar com mais calma, mais paciência, você pode poder explicar também, você vai poder explicar, mas não dê chance, não abra nem a menor fresta de chance para você errar, desvie do mal, fuja, sai correndo. Essas são algumas características que a gente pode pensar que um adolescente íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal pode ter. E aí, sei lá, agora que eu já dei alguns exemplos para vocês, eu vou esperar mais exemplos agora que vocês possam dizer aí, né, de atitudes que um adolescente
que é temente a Deus e que se desvia do mal faz. Mais uma chance aí para quem não falou. Eu tô pensando aqui no que exatamente falar, mas eu acho que assim, quando a gente é adolescente, a gente é ainda mais suscetível a tá querendo seguir o que tá na moda e etc, de várias formas, assim, tipo, o que todo mundo tá fazendo, eu quero fazer também. Mas a gente sabe que muitas dessas coisas, elas não são corretas, né? Em várias áreas da vida, assim. Então, um adolescente que é íntegro, reto, temente a Deus, ele acaba sendo contracultural, né? Em muitos sentidos. Porque a tendência é que as coisas que estejam na moda não necessariamente sejam corretas. Uhum. Luísa, Vinícius? Pode falar, Carol. É que eu lembrei de uma situação que aconteceu na minha adolescência, que foi bem assim, de fugir mesmo. Tinha uma menina que morava na rua debaixo da minha casa, assim, ela era mais velha, então, tipo, eu tinha uns 15, ela já tinha uns 17, 18 anos. E aí ela começou a me chamar para ir dormir na casa dela e tudo, eu comecei a ir, né, e ela era muito popular, então eu achava assim, quero ser amiga dela e tudo mais. E aí teve uma vez que a gente tava voltando da escola, assim, e aí ela entrou num terreno, assim, e ela me ofereceu droga. E eu saí correndo mesmo, assim. Eu saí correndo, fui pra casa, e eu lembro que eu fiquei tão desesperada que eu cheguei em casa, eu tranquei o portão, e a minha mãe trabalhava o dia inteiro, então eu ficava sozinha em casa. Eu tranquei o portão, tranquei a porta do meu quarto e fiquei lá dentro, sabe? De tanto medo, assim. E eu nunca pensei assim, por que eu fiz aquilo? Sei lá, na hora eu nem pensei, sabe? Ela tirou um negocinho assim, e aí eu, sabe, o que passou na minha cabeça foi assim, nossa, eu saí correndo. Então aconteceu essa situação, aí eu lembrei, mas eu acho que foi uma situação assim, desse tipo de José, assim. Então, a única coisa que passou pela minha cabeça foi assim, eu saí correndo. Vou até chegar em casa. Tem essas ofertas, né? Tem a cola também, que é muito comum, pelo menos. Quer dizer, eu acho que às vezes até mais, né? Agora que está tudo online, então é muito fácil estar numa aba ali do navegador fazendo a prova e na outra aba o grupo do WhatsApp, todo mundo passando as respostas. A tentação de fazer isso é muito grande. A vontade de, tipo, não preciso estudar porque na hora da prova todo mundo vai se ajudar, ou porque eu posso entrar no Google e pesquisar enquanto eu estiver fazendo a prova. A tentação de fazer isso é muito grande. E, de novo, às vezes é até maior do que se a gente estivesse na sala. Porque a gente sente muitas vezes que essa camada de proteção, já que a gente não está no mesmo ambiente, já que a gente está escondido atrás de uma tela, a gente se sente mais seguro para poder fazer aquilo que é errado. E isso é um problema, isso é um grande perigo. E nós, enquanto pessoas cristãs, a gente precisa decidir fazer aquilo que é correto, mesmo nessas situações. O Vinícius falou aqui, teve uma vez que eu estava na escola e uma pessoa na minha frente derrubou uma nota de R$20 e não tinha percebido. Bem naquele dia, alguns alunos estavam vendendo pirulito. E eu não tinha trazido dinheiro, mas lembrei que não era certo e devolvi. Ô, louco, já pensou se tivesse comprado 20 contas de pirulito, rapaz? Quanta cara você não teria? Deus te salvou. Não, brincadeiras à parte, mas é muito... Assim, de novo, né? Acho que o Júlio comentou isso. A gente, quando a gente se depara com essas situações, a gente pensa muitas vezes, né, tipo, comparar o benefício imediato. Por que eu não poderia ter ficado com aquele Fiat Spinner, sendo que eu não tinha nenhum e queria tanto? E às vezes aquele menino, se ele tinha aquele que era muito louco, e provavelmente devia ser caro, ele devia ter muitos outros, né? Aí aquela pessoa que derrubou os 20 reais, tipo, deu mole, perdeu, né? Tá no chão de ninguém. Eu vou ganhar muito mais se eu comprar o pirulito do que se eu gastar tempo procurando quem é o dono. Mas a gente tem que se lembrar aquilo que é correto,
a gente tem que lembrar de fazer aquilo que é o correto. Não é correto eu ficar com aquele dinheiro se ele não é meu. Não é correto eu ficar com aquele filho de espina se não é meu. Não é correto eu aceitar essa oferta que me fizeram se com base em tudo que acontece, em tudo que está à nossa volta. Então, a gente precisa ter essa firmeza e essa decisão, assim como o Jó teve, de se afastar do mal, de se desviar do mal, de buscar uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que se aproxima de Deus. E aí, acho que é o último ponto aqui, como, se a gente está vendo, né, a história da redenção no Antigo Testamento, como que a gente pode encontrar Jesus no Antigo Testamento, qual a relação entre Jesus e Jó? Quem que ainda não leu? Acho que o Júlio, né? Júlio, você pode ler para a gente Lucas 3, 21 e 22? Aí, droga, Pode ler. texto, só que aí eu abri eu coloquei a Bíblia de um jeito pra segurar melhor e perdi tudo, peraí. Não, de boa. Lucas 3, 21 e 22, certo? Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz e disse: Querido, e me dás muita alegria. Beleza, valeu, Júlio. Como que a gente pode comparar, né, essa afirmação de Deus sobre Jesus com a afirmação de Deus sobre Jó? Deus falou sobre Jó que ele era alguém reto e íntegro, que não existia alguém como ele, não existia um ser humano como ele. E depois a gente vê Deus falando sobre Jesus, que Jesus era o seu filho amado, em quem ele tinha grande alegria. Se a gente for olhar para a história, não só de Jó, mas de várias pessoas, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento também, a gente vai ver seres humanos, falhos, pecadores. Jó, por mais que ele tenha sido reputado, né, recebeu uma boa reputação por causa da sua paciência, por causa da sua retidão, e isso é indiscutível porque o próprio Deus fala dele, ainda assim ele era pecador, ele errou, ele pecou, ele duvidou de Deus em alguns momentos, ele questiona Deus em outros, e acusa Deus de injustiça em alguns momentos também. Ele era ser humano como nós. Da mesma forma, Davi, por mais que ele tenha sido um grande rei, ele também errou. A gente conhece a história dele. Várias pessoas que a gente, na verdade, várias não, né? Todas as pessoas, com exceção de Jesus, que a gente vê na Bíblia, por mais belas que as suas histórias possam ser, são pessoas pecadoras. O único que não pecou e que agradou a Deus completamente foi Jesus. Nenhuma pessoa foi capaz de confiar em Deus, obedecer a Deus à risca, igual a Jesus. Jó, ele teve as suas dúvidas, né, por causa do sofrimento, do tamanho do sofrimento que ele passou. E, humanamente, dá para a gente entender tranquilo o porquê ele ter ficado tão triste, tão sofrido. Ele perdeu muita coisa, ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde, tudo isso deve ter devastado ele. Existe razão, a gente não pode falar que ele é um maluco só porque ele se sentiu como ele se sentia, né? Da mesma forma como a gente não pode tratar alguma pessoa que tenha depressão ou que tenha alguma outra dificuldade psicológica, falar que tipo, não é nada, que aquilo é inútil, que é perda de tempo, que é só, sei lá, fazer alguma coisa que vai se sarar. Não é assim. A gente não pode
correr tão fácil para poder acusar, como os amigos de Jó fizeram, né? Eu estou só dando as pontinhas aqui para a gente ficar atento para as próximas aulas também. A gente vai discutir mais sobre isso. Mas Jó ele não era perfeito. Jesus confiou em Deus até o fim. Ele obedeceu a Deus até o fim, a ponto de se entregar, de se ofertar mesmo aí na cruz, né, como sacrifício. Então, ele é o único perfeito, o único que é perfeito. Se a gente olha, né, como a gente fala, que Jó é um tipo de Jesus, e tipo é tipo, meio que um modelo de Jesus, ele aponta para quem Jesus era. Mesmo que Jó sendo imperfeito, ele aponta para alguém que seria perfeito, que é Jesus. E o nosso Deus, ele se alegra quando vê os seus filhos dando exemplo de vida. Quando ele vê os seus filhos cumprindo o seu propósito e anunciando para as outras pessoas que vale a pena servi-lo. Jó fazia isso. Jó era um filho de Deus que dava um exemplo com a sua vida. Ele se empenhava para poder fazer aquilo que era correto. Sem dúvida alguma, Jesus fez isso. E nós devemos agir da mesma forma. Então, a gente tem que buscar ter um bom testemunho, assim como Jó teve, assim como Jesus teve. Quão disposto a receber um elogio do próprio Deus você está. Para você receber esse elogio, você precisa de Deus. Você precisa do seu relacionamento com Ele. E reforçando, né, aquilo que a gente comentou também. Não somos nós mesmos que vamos fazer aquilo que é bom. É somente por meio de Jesus que nós temos atitudes que agradam a Deus. É somente crendo nele que o Espírito Santo entra em nós e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que a gente vai ler em João, e ele vai fazer, né, vai nos conduzir nas boas obras, que a gente vê lá em Efésios falando também. Então, não é por nós mesmos, não é pela nossa própria força, não é por esforço, por buscar fazer, se esforçar para poder fazer aquilo que é bom. Tem um ditado, não sei se vocês já ouviram, fala de boa intenção, o inferno está cheio. Então, não adianta a gente ter boas intenções, se essa intenção vem de nós mesmos, do nosso próprio coração, que é pecaminoso. Essas boas intenções têm que estar aliadas à vontade de Deus. Então, que Deus nos ajude mesmo a agir como Jó e a ter uma vida exemplar, uma vida reta, uma vida temente a Deus, uma vida que se desvia do mal. E só um ponto extra que eu queria abordar com vocês, que eu achei bacana também, a revista comenta um pouco, mas só para poder finalizar, é interessante ver a responsabilidade de Jó com a sua família. Os seus filhos se reuniam na casa uns dos outros, o que é interessante ver que é bom a gente estar reunido, é bom a gente estar junto da nossa família, bom a gente estar junto uns dos outros, e Jó desempenhava um papel de sacerdote, como eu comentei lá no começo também. Ele era o sacerdote da sua família. E ele buscava aproximar a sua família de Deus, né? Quando ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, ele falava, olha, eu não sei nem se eles pecaram, mas caso eles tenham pecado, está aqui a oferta pelo perdão deles. Então, não pensando que vocês serão os líderes da família de vocês, talvez não tão próximo, né? A gente tem alguns bons anos aí, mas é importante a gente ter o conhecimento disso para que vocês possam se preparar e ter isso em mente. Mas pensem na família de vocês também. Pensem no papel que vocês têm dentro da sua casa, de estar orando uns pelos outros, e se talvez os seus pais ou eles não têm incentivado talvez a vida espiritual em família, que é algo importante, que vocês possam, talvez, chega para eles e conversa, olha, pai, eu acharia legal se a gente fizesse um culto doméstico, um culto aqui em casa, eu gostaria
que a gente pudesse ler a Bíblia juntos, estar orando juntos. Isso é importante, é uma parte essencial da família, a espiritualidade. Então, que vocês possam agir como Jó também, buscando levar a sua família para perto de Deus, e que Deus use a vida de vocês nesse propósito também. E é isso. Alguém tem algum comentário para poder fazer? Alguma coisa que achou interessante? Amém. Eu acho que uma coisa que eu pensei aqui, né, é que sempre que a gente tomar essas decisões, sempre que, né, a gente escolher um caminho, que é o que a Bia estava falando, né, que é um caminho contrário à cultura, né, que a gente vive, talvez a gente sofra consequências ruins aqui, né, talvez a gente seja perseguido por isso. Mas que bom, né, porque significa que a gente está realmente sendo diferente. Então não é fácil e a gente precisa ser muito corajoso e tá muito dependente mesmo do Senhor, porque é só por causa dele, é só nele, né, que a gente vai conseguir andar, ser rap íntegro, né? Se for pelas nossas próprias forças, a gente não vai conseguir, né? Então, que a gente consiga ter essa vida reta e íntegra, mas, assim, e lidar com as consequências disso, lidar com as perseguições que isso pode nos trazer, sempre dependentes do Senhor. De fato, né? É algo difícil, humanamente falando, nossas forças não dá para a gente fazer. E a gente depende de Deus para poder ter essa vida. Deus nos ajude nesse sentido sempre. Mais alguém? Não? Vamos orar então para a gente poder encerrar. Deus, muito obrigado por esse dia, meu Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo quando a gente erra tantas vezes, mesmo quando a gente peca tantas vezes e te desagrada, meu Pai. Obrigado porque o Senhor usa a tua palavra para poder nos acusar, para poder apontar o nosso erro, Pai, não para condenação, mas para salvação, Deus. Se a gente olha para a Bíblia e vê que nós temos estado em falta com aquilo que o Senhor espera, é porque o Senhor deseja que a gente melhore, Pai, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, para que a gente seja reto, íntegro, temente ao Senhor e para que a gente possa se desviar do mal, assim como Jó, meu Pai. Nosso desejo é para que o Senhor possa ver em nós pessoas que são fiéis a Ti, meu Pai. Nossa maior alegria seria ouvir da Tua própria boca, meu Deus, que nós temos andado retamente, que nós temos feito aquilo que é certo, meu Pai. Então, que o Senhor nos ajude nos momentos difíceis, ó Pai, nas dificuldades dessa vida, diante das ofertas desse mundo, ó Pai, das tentações que a gente passa, Deus, que a gente possa sair vitorioso de todas elas, meu Pai, e andar de uma maneira íntegra, de uma maneira reta, que te agrade, meu Deus. Nos ajude a ser mais parecidos com Cristo, meu Pai, que é o Teu Filho amado, que nós possamos nos lembrar de quem Ele é e que Ele prometeu que Ele nos ajudaria, Pai, que nos daria o Espírito Santo, que nos daria forças para poder nos tornar mais parecidos contigo e viver de uma maneira que te agrade, meu Pai. Muito obrigado por tudo, pelo teu cuidado, por mais esse domingo que a gente tem para poder estudar a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, no restante desse dia e dessa semana. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Que o Senhor nos abençoe cada uma das nossas famílias também. É isso que nós pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou encerrar a gravação. Amém.